Bom dia, mulheres maravilhosas, mulheres abençoadas, mulheres cheias da graça e do poder de Deus. Eu, Pai, coloco diante do Senhor a nossa vida, coloco diante do Senhor o nosso dia, coloco diante do Senhor a nossa família, né? Os esposos, os filhos, Senhor, os genros, os netos, as noras, para quem já tem, né, Senhor, em nome de Jesus, vai abençoando, vai derramando a sua graça, o seu poder, a sua unção. Nós nos colocamos debaixo das suas mãos poderosas e clamamos a tua bênção para esse dia, porque se o Senhor nos abençoou e nos abençoar, verdadeiramente nós somos abençoados. Senhor, nós cremos na tua palavra e nós cremos que a tua palavra, ela funciona para aquele que crê. Então nós tomamos posse da tua palavra nesse dia, que nós venhamos ter um dia cheio na tua presença, Senhor. Nós não sabemos o que tem preparado para esse dia, mas nós sabemos que o Senhor trabalhou nesse dia, nos mínimos detalhes, para que a gente venha escrever a melhor história do nosso dia, no nosso livro da vida. Então nos abençoa, nos fortalece, nos guarda. Pai, abençoa cada uma dessas mulheres que trabalham com ciências humanas, que tem que tratar com o pessoal face a face. Senhor, que elas sejam carinhosas, que elas sejam dóceis. Pai, em nome de Jesus, que elas sejam objetivas e que o Senhor abençoe elas, que elas consigam, Pai, em nome do Senhor Jesus, trazer as respostas que o pessoal está precisando, auxiliar quem precisa de auxílio. Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus, que as causas, elas venham ser suaves diante da tua presença. Quem trabalha com exatas, abençoa os cálculos, abençoa as equações, que as equações batam. Senhor, que esse dia venha ser um dia, Pai, fluindo diante do Senhor, fluindo debaixo das tuas mãos. Quem trabalha com crianças, quem trabalha, Senhor, com idosos, quem trabalha com enfermos, Senhor, quem trabalha no atendimento em mercados, quem trabalha, Pai, em vários segmentos, que o Senhor abençoe, que o Senhor coloque sua mão, que o Senhor abençoe a mão de cada uma de nós, que tudo que a gente venha fazer nesse dia prospere para o bem. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, nos dá sabedoria para lidar com os nossos filhos, com os nossos esposos, Senhor, com o esposo, com os filhos, com os genros, com as noras, com os netos. Senhor, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para lidarmos e sermos luz do mundo e sal da terra para todos aqueles que estiverem, Pai, que o Senhor colocar ao nosso redor nesse dia. Essa oração nós fazemos ao Senhor, glorificando e exaltando o Senhor, que o Senhor, eu acho tão lindo. A Bíblia fala que o Senhor, Ele não chama capacitado, mas que o Senhor capacita os escolhidos. Glória a Deus que o Senhor nos escolheu, né? O Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Se o Senhor não tivesse nos escolhido para estarmos aqui, nós não estaríamos, pode ter certeza disso. O Senhor, Ele nunca perde o controle de nada. Então, Pai, tudo está nas Tuas mãos. Nós só louvamos, engrandecemos, glorificamos e clamamos, como nós vemos o Senhor, né? Com Moisés aqui, no capítulo 33. Ah, Senhor, se a Tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Senhor, se a Sua presença não for conosco nesse dia, nem nos deixa levantar da cama. Porque nós clamamos e nós necessitamos absurdamente da Tua presença em tudo, em qualquer decisão que nós vamos tomar, desde a mais simples, de que sapato colocar, até as mais complexas, Pai. Nós precisamos de Ti. Somos gratos pelo Teu amor e somos gratos por poder Te chamar de Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai, louvado, exaltado seja o Senhor. Prepare os nossos corações para essa palavra que o Senhor tem hoje. Que ela venha falar conosco, que ela venha nos alimentar. Venha alimentar o nosso espírito, nos fortalecer em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amadas do meu coração. Ai, meu Deus. Como é bom a gente amar, né? Como é bom a gente amar, como é bom a gente se sentir amado. Como é bom nos momentos que a gente está passando por um vale ou até mesmo por um deserto,
a gente saber que tem pessoas também que se importam com a gente, e saber que tem pessoas que torcem pelo nosso bem, tem pessoas que nos querem bem, assim como nós também torcemos e queremos bem a muitas pessoas, né? Mas é muito bom quando nós estamos assim, passando por um dia de inverno, né? Porque nem todos os dias são primavera ou verão na nossa vida. Também temos os dias que são outono e nós também temos os dias que são inverno, né? Então, para aqueles dias que nós estamos passando por inverno, que parece que nós estamos tão precisadas de carinho, de atenção, e parece que tudo está tão frio, a gente saber que a gente tem pessoas que nos amam, que se importam conosco, que acreditam na nossa caminhada, que gostam de estar conosco, que, né, nos amam. Então, glória a Deus mesmo pela vida de vocês, que o Senhor abençoe vocês mesmo, de todo o meu coração nesse dia. Agora, eu vou estar lendo Êxodo do 37 ao 40. Hoje a gente encerra o livro de Êxodo. Glória a Deus, mais um livro da Bíblia, para a honra e glória do Senhor. Esse livro de Êxodo, ele é muito rico em muitos detalhes. Ele é maravilhoso, onde o Senhor traz instruções acerca da construção do tabernáculo, dos seus utensílios, né? Isso é só um dos detalhes de Êxodo, né? E acerca do tabernáculo. E o tabernáculo do Senhor, ele era feito assim, quase tudo de ouro, espelhando o que a gente vai ter quando a gente for para Jerusalém Celestial, onde lá diz, né, a palavra que vai ter ruas de ouro. E assim, às vezes a gente acha que o ouro, nossa, o ouro porque é riqueza, né, o ouro porque o ouro, ele é muito valioso, mas na verdade, gente, o ouro, porque o ouro, ele é forte. O ouro, ele é submetido no fogo, e quanto mais ele vai ao fogo, mais puro ele fica. Ele não se consome. Então, ouro, porque o ouro suporta a presença do Senhor. O Senhor fez ele nessa estrutura. E nessa morada que nós vamos estar eternamente, a presença do Senhor, ela vai ser constante, ela vai ser tocável, ela vai ser palpável, né? Olha que tremendo. Eu tô com o Pai, tô desfrutando da presença do Pai, eu tô com o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo, meu melhor amigo. Então, maravilhoso, o Êxodo é espetacular. Eu gosto de ler acerca do tabernáculo, e eu tenho alguns livros, né, que alguns escritores escreveram acerca de cada utensílio. Quando eu estou sempre passando por aqui, eu gosto de dar uma revisada nos livros, para a gente se enriquecer mais de detalhes, né, para a gente conhecer um pouco mais da história, porque tem um livro, a Bíblia é um livro espiritual, mas também nós temos os livros que são livros de conhecimento histórico, né? Então é bom a gente estudar a palavra, é edificante, é maravilhoso mergulhar nela. Ela não tem limites, ela não tem profundidade. Quanto mais você mergulha, mais você quer mergulhar, e você nunca chega no fim, porque é espetacular, sempre, a cada momento a gente aprende com ela. Então vamos lá para Êxodo 37. A arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio era o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora a cobriu, e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro, e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. O propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batido os fez, e nas 2 extremidades do propiciatório.
um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 2 côvados e a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobriu e lhe fez bordaduras de ouro ao redor. Também lhe fez bordaduras ao redor na largura de 4 dedos. Ele lhes fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro puro, para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso e as suas galhetas e as suas taças, em que se haviam de oferecer as libações. O candelabro. Fez também o candelabro de ouro puro o fez, o seu pedestal, as suas hastes, os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores, formavam com ele uma só peça. 6 hastes dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta com 2 hastes que saíam dele. Assim se fez com 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo. Tudo era uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez 7 lâmpadas. As suas espevitadeiras, os seus apagões, eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se lhe fez o candelabro com todos os seus utensílios. O altar do incenso. Fez de madeira de acácia um altar de incenso. Tinha 1 côvado de comprimento e 1 de largura. Ele era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro o cobriu, e a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ele fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados a fez. Nelas se meteram os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. O óleo sagrado e o incenso santo. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático, puro, obra de perfumista. Êxodo, capítulo 38. Fez o Senhor o altar do holocausto de madeira de acácia. 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar. E 3 côvados de altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, a pá, as bacias, os garfos, os braseiros, todos eram utensílios de bronze os fez. E fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, de rebordo de
do rebordo do altar para baixo, o qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado. Oco e de tábuas o fez. A bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação, o átrio e o reposteiro. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para o lado da entrada eram de 15 côvados e as suas colunas eram 3, as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados e as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador e de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados, a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata, e o seu revestimento e as suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a numeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contados para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos de ouro, o ciclo do tabernáculo, segundo o ciclo do tabernáculo. A prata dos arrolamentos da congregação foram de 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo segundo o ciclo do santuário. De qualquer dos arrolamentos de 20 anos para cima, que foram 603.550, empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. 2.775 ciclos. Fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças. Ele lhes fez as vergas. O bronze da oferta era 70 talentos e 2.400 ciclos. Fez
Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Êxodo capítulo 39. As vestes do sacerdote. Fizeram também de estofa azul, púrpura, carmesim, as vestes finalmente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram as lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino e a obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às 2 extremidades e assim se uniam. O cinto da obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as bases de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral da obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedra, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berílio, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras eram conforme o nome dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Era esculpida como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e colocaram dentro das 2 correntes trançadas, e meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engates e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, e as argolas da estola sacerdotal, por cima, com uma fita azul, para que estivessem sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram sobre peles
da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada como abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla das sobrepeles fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro e as colocaram no meio das romãs, em toda a orla das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-no como um cordão de estofa azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de pele do carneiro, tintas de vermelho, a coberta de peles finas e o véu do reposteiro, a arca do testemunho, seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da preposição, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas, e as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos, todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As suas vestes finalmente tecidas para ministrar nos santuários, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que as tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho, e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa, e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encherás de água. Depois porás o átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagrará com todos os seus pertences, e será santo. Ungirá também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar
e o altar se tornará santíssimo. Então ungirá a bacia e o seu suporte, e a consagrará. Farás também chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Vestirá Arão das suas vestes sagradas, e o ungirá, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar os seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirá como ungiste ao seu pai, para me oficiarem como sacerdote. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs a sua base, e armou as suas tendas, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho, e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a arca na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, do lado do tabernáculo para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo, e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantavam, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ai, meu Deus, que tremenda essa leitura. A presença do Senhor ali, ela se fazia física em forma dessa nuvem. De dia, naquele calor do deserto, a nuvem cobria. E de noite, no frio do deserto, ela se tornava em fogo. Como Deus é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo, Ele é sobrenatural. E o Senhor, Ele nos supre. Em todas as nossas necessidades, o Senhor nos supre. O Senhor Jesus, Ele disse lá em Mateus
No finalzinho do capítulo 28 de Mateus, o Senhor diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, quando eu levanto, eu lembro dessa promessa. E todos os dias eu lembro quem fez a promessa. A palavra diz que fiel é aquele que fez a promessa para cumprir. Todos os dias vamos passar na presença do Senhor. E se nós fizermos dessa maneira, todos os dias, nós seremos vencedores. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Que nós tenhamos um dia abençoado. Que nós possamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, como é viver uma caminhada com o Senhor. E que eles possam ver em nós, né, o testemunho de quem vive uma vida diante de Deus. Tá bom, meninas? Que Deus abençoe, proteja, prospere cada uma de nós. Em nome de Jesus. Bora lá escrever mais um dia da nossa história. Deus abençoe.